E a gente conta que o Ministério da Fazenda vem promovendo esforços para avançar em pautas prioritárias para o governo, como é o caso dos minerais críticos e da inserção no mercado internacional. Um outro projeto recém-anunciado foi o Desenrola 2.0, com o objetivo de reduzir o endividamento da população. E sobre esses temas, a gente conversa agora com Débora Freire, secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que está lá com o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner. Secretária, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, um prazer estar aqui. Muito obrigado também, Hittner, pela consolidação dessa entrevista importantíssima aqui no CNN Money News. Secretário, eu queria começar perguntando sobre a meta de superávit primário para 2026, uma meta de superávit de 0,25% do PIB. As projeções de mercado, o próprio governo já admite, inclusive, que atingir a meta vai ser possível apenas com a retirada de diversos gastos da meta fiscal. Eu queria entender exatamente do ponto de vista da credibilidade do novo arcabouço fiscal, se de fato a gente vai ter que, independentemente de quem ganhar as eleições de outubro, rever a regra fiscal a partir exatamente dessa necessidade de da retirada de tantos gastos considerados emergenciais, dado esse nível de restrição orçamentária que a gente tem. Queria entender exatamente uma leitura sua sobre a credibilidade da regra fiscal. Olha, na verdade você colocou muito bem na sua fala, são despesas emergenciais e por isso mesmo que legalmente foram autorizadas de serem excluídas da meta. Então é muito importante entendermos que o arcabouço é um instrumento sólido, um conjunto de regras sólidas que trouxe de fato credibilidade para a política fiscal no Brasil. Então, o arcabouço fiscal, ele sempre teve esse objetivo de ser um arcabouço que promoveria um ajuste gradual e não um ajuste de um ano para outro, mas sim um ajuste gradual para que no médio prazo atingíssemos superávites primários e, consequentemente, a estabilização da dívida pública, que agora, dado o último PLDO, está prevista para acontecer em 2030. Então, na verdade, temos aí uma meta de superávit de 0,25% para esse ano. Essas metas são crescentes, para o próximo ano 0,5% e assim por diante. Com esses descontos, que são despesas emergenciais autorizadas, legalmente, nós, para esse ano, ainda esperamos um pequeno déficit, quando a gente considera o déficit de forma abrangente, não aquele para cumprimento da meta, mas para o próximo ano, mesmo considerando esses descontos, e para o próximo ano esses descontos é esperado um volume menor, o que a gente observa é de fato que para o próximo ano a gente já teria superávit, mesmo considerando esse conceito abrangente, ou seja, não apenas o conceito de cumprimento da meta, que no ano que vem é de 0,5%, mas sim esse conceito abrangente. Então, nas nossas projeções, a partir de 2027, temos superávit primário, mesmo considerando os descontos previstos aí legalmente. Então, eu acho que isso, mais credibilidade do que isso, é impossível, Ou seja, nós sinalizamos que são despesas temporárias. Este ano, elas terão um efeito de ainda gerar um pequeno déficit e para os próximos anos, mesmo com esses descontos, já temos aí os superávites previstos. Um ponto que eu gostaria de ressaltar também é que teremos agora, essa semana, a divulgação do bimestral, onde serão revisadas as projeções de receita, então é importante estarmos atentos a isso. E que o choque do petróleo, ele traz aí, muito embora traga preocupações do ponto de vista da inflação, ele traz um componente de impulso na arrecadação do governo federal bem relevante, porque o Brasil é exportador líquido de petróleo, E aí, com isso, a gente tende a arrecadar mais tanto dividendos quanto partilha, são receitas associadas ao setor de petróleo. E também até mesmo impostos relacionados como IRPJ e CSLL do setor de petróleo, do setor de óleo. Então, na verdade, o que a gente pode também vislumbrar é que esse aumento extraordinário de receitas também tende a contribuir para o resultado primário deste ano. Ainda não sabemos quanto, porque esse relatório, esse próximo relatório ainda não saiu. Posso pegar justamente daí, secretária? A gente estava vendo um pouquinho antes da nossa entrevista os números do Boletim Focus do Banco Central,
que estão apontando que a taxa Selic deve terminar o ano em 13,25%, ou seja, será, pelo que prevê o mercado, um ciclo de redução, um ciclo de afrouxamento monetário bem mais suave do que se imaginava. No começo do ano, todo mundo falava de 12%, talvez até menos. Diante de todas essas pressões inflacionárias que existem por causa principalmente da guerra, em derivados de petróleo, em alimentos que ainda não chegou muito, o que a senhora entende como os sinais do Banco Central até agora? Até onde vai esse ciclo? Claro que a Fazenda vai desejar que ainda continue um ciclo mais forte possível de redução das taxas. Mas o que a senhora está enxergando, na realidade, nos sinais emitidos pelo Banco Central? Porque quando a gente olha previsão de inflação, também estamos muito próximos de 5% para 26% e já com uma inflação mais alta em 2027, que é o horizonte relevante de política monetária. O que você percebe na Fazenda sobre esse ciclo? Olha, o cenário ainda é bastante incerto, então a gente está, tanto acho que o Ministério da Fazenda quanto o Banco Central estão trabalhando, navegando neste cenário de incerteza. Acho que o mundo inteiro está navegando nesse cenário de incerteza. E aí, dado esse cenário, a gente precisa monitorar os dados e entender o que é que os próximos passos, de fato, vão trazer para o cenário econômico. Então, obviamente, que o cenário para o ano como um todo, ele depende muito de quanto esse conflito vai durar, né? E também do aprofundamento ou não deste conflito. Então, acho que esse é um ponto relevante, porque isso torna o cenário, tanto de análise do Banco Central quanto do Ministério da Fazenda, muito dependente de dados, que é o jargão que a gente usa. Então, o primeiro ponto é esse: precisamos monitorar, estamos fazendo isso, os dados, para que a gente consiga, ao longo do tempo, avaliar o que de fato vai acontecer do ponto de vista do cenário global, para conseguir, obviamente, tomar as decisões. É óbvio que estávamos, antes desse choque, com uma inflação, com o IPCA, que estava convergindo para a meta, correto? E aí, de fato, temos que o Banco Central, ele iniciou o processo de flexibilização da política monetária e esperávamos um ciclo, de fato, mais robusto, e o próprio mercado também esperava, até esse choque acontecer. Quando acontece o choque, o que a gente observa é um desvio mesmo do IPCA de 2026 e também, obviamente, por inércia, o de 2027, em relação à meta, basicamente por um choque que é de oferta. Então, na Fazenda, a gente tem trabalhado muito com isso. Olha, a inflação estava convergindo para a meta. O que desviou essa inflação é um choque de oferta. E a gente entende que os juros, né, não são aí o melhor remédio para um choque de oferta. Na verdade, não são o remédio adequado para um choque de oferta, basicamente porque a questão principal não é de demanda, né? Mas sim um choque de oferta que encareceu aí o petróleo e seus derivados. No entanto, entendo que precisamos analisar, avaliar esses dados ao longo do tempo, conforme esse cenário for avançando, para identificar se de fato é o caso de termos um ciclo menos forte ou não de redução de juros. Vou colocar um pontinho aqui como advogado do diabo e já lhe passo, Irajá, peço desculpas, mas só para contrapor um pouco o argumento da inflação pressionada por choque de oferta. Claro que vivenciamos isso no momento. Mas existem ali algumas ponderações de que essa série do que a imprensa tem chamado, nós temos chamado de bondades do governo, que envolvem algumas bondades do ponto de vista fiscal, mas outras do ponto de vista parafiscal, crédito, né? Tem renegociação de dívidas, desenrola, tem novas linhas aí que estão surgindo, reforma habitacional, aquisição de caminhões, pessoal dos aplicativos também potencialmente se beneficiando, que isso está levando a um expansionismo fiscal ou parafiscal que também acaba pressionando o lado da demanda, são 150, 200 bilhões a mais. O quanto isso está jogando contra o trabalho do Banco Central no final das contas? Olha, eu acredito que em nada. Na verdade, não concordamos com esse diagnóstico do ponto de vista da política fiscal. A política fiscal, ao longo do tempo, desde 2024, quando a gente implementa o arcabouço fiscal e passa, de fato, a ter o cumprimento ali das regras do arcabouço fiscal,
a política fiscal ela tem estado bastante em harmonia com a política monetária. Para você ter ideia, por exemplo, de 2024, de meados de 2024 até 2025, a política fiscal atuou no campo contracionista, ou seja, o impulso fiscal foi contracionista entre meados de 2024 até meados de 2025. Depois, conforme, inclusive, a atividade econômica foi se desacelerando um pouco em relação aos anos anteriores, a política fiscal, esse impulso fiscal que nós chamamos do gasto, ele passou a se tornar levemente expansionista. Para 2026, esperamos um impulso fiscal levemente expansionista em consonância com o ciclo econômico e com a política monetária. Basicamente por quê? Porque em 2025 e 2026 temos uma taxa de crescimento em 2025 realizada, em 2026 esperada, projetada, menor do que os anos anteriores, do que 2023, do que 2024. E, obviamente, quando estamos aí numa fase de desaceleração do ciclo, muito por conta, inclusive, de um cenário global, correto? E, ao mesmo tempo, temos que começamos o ciclo de flexibilização da política monetária. Então, em relação à política monetária, nós já iniciamos o ciclo de flexibilização. Acho que a discussão que você, inclusive, colocou antes o quanto esse ciclo vai ser mais rápido ou menos rápido, qual vai ser a intensidade aí do ciclo de cortes. Mas, basicamente, o que a gente entende é que, do ponto de vista fiscal, estamos em harmonia com a política monetária. E você cita aí alguns programas específicos, alguns programas, algumas linhas de crédito, que é o que o pessoal chama de parafiscal. E o que a gente está fazendo são medidas circunscritas para atender algumas questões econômicas, Então, por exemplo, a linha de créditos para caminhões, o setor estava numa crise tremenda e a gente entendeu que precisava dar ali mitigar essa crise que estava acontecendo naquele momento no setor, inclusive do ponto de vista do encadeamento de empregos, do encadeamento de renda que esse setor gera na economia, tá? Outros exemplos como as medidas de exportação, extremamente importantes. Nós temos o Brasil Soberano 2, que são medidas de crédito à exportação, que tem o intuito de diversificar as nossas exportações, auxiliar pequenas e médias empresas a se tornarem empresas exportadoras e, consequentemente, ganharem escala, o que é muito relevante. São medidas também de crédito que têm o intuito de lidar com esse cenário global mais incerto. E, primeiro, o Brasil Soberano 1 tratou ali das questões das relações com os Estados Unidos, depois do tarifaço. O Brasil Soberano 2 tem um foco ainda também no tarifaço, mas também nesse conflito que está acontecendo nos países do Oriente Médio. Então, são medidas que, a partir do diagnóstico setorial, que a gente precisa, de fato, mitigar os efeitos adversos, tanto da crise ou de uma desaceleração econômica grande em alguns setores, a gente está tomando. No conjunto, a gente não entende que essas políticas são expansionistas, principalmente as políticas de crédito, basicamente porque o impulso de crédito ainda está negativo. Por quê? Porque a política monetária ainda está num campo muito restritivo. Então, só para finalizar, por mais que a gente esteja num ciclo de flexibilização da política monetária, é muito importante entendermos que o Brasil ainda está com uma política monetária num campo extremamente restritivo. E isso, obviamente, comprime demanda, restringe o investimento. Então, a gente não entende que as medidas estão gerando aí esse desvio na inflação. Entendemos que a inflação é de oferta. Só passar aqui para o Vitor Irajá para a gente girar um pouquinho os assuntos, secretário. Obrigado, Hitchner. Secretária, a gente conversava anteriormente sobre os números relacionados ao resultado primário, mas eu queria falar um pouquinho desse nível de dívida bruta. A gente teve os números de abril consolidando uma relação entre dívida PIB de mais de 80%, uma dívida de 80% do produto interno bruto, com projeções que não são tão otimistas do ponto de vista dessa correlação, podendo ultrapassar até 100% do PIB esse patamar de dívida bruta. Eu queria entender o que está no radar do governo, principalmente do ponto de vista de contenção de despesas. O Hitchner mencionava essa pressão do ponto de vista fiscal e também parafiscal, mas eu queria entender, há alguma medida no rol de propostas do governo, caso, evidentemente, também o presidente Lula conquiste um quarto mandato, para consolidar e para mitigar esse incremento da relação dívida-PIB, desse crescimento tão ostensivo da dívida bruta?
Olha, nas nossas projeções, não trabalhamos com cenário de dívida acima de 100%, e inclusive as projeções de mercado também, lá na Secretaria de Política Econômica, nós coletamos as expectativas de mercado no prisma fiscal e não temos aí no cenário de horizonte relevante projeções que indicam dívida em relação ao PIB, a DBGG em relação ao PIB, maior ou mesmo no patamar de 100%. Nas nossas projeções, a dívida ela tá a dívida bruta do governo geral, ela está nesse cenário de crescimento e ela vai permanecer nesse cenário nessa dinâmica até 2030. E a partir de 2030, pelo próprio efeito do arcabouço fiscal, ela passa a convergir, ou seja, ela passa a, esse patamar passa a se reduzir. Então, o próprio, em termos de medidas, nós adotamos uma série de medidas ao longo dessa gestão, resolvemos um passivo aí fiscal que foi deixado, como, por exemplo, o de precatórios. Fizemos uma série de medidas de ajuste nas despesas obrigatórias para controlar o crescimento das despesas obrigatórias, foi aquele ajuste que a gente fez no final de 2024. Fizemos uma série de revisões em benefícios sociais, no próprio Bolsa Família, no programa Bolsa Família, no BPC, uma série de mudanças que foram importantes, tanto para trazer mais eficiência para essas despesas, para esses programas, quanto para controlar a dinâmica dessas despesas. O próprio salário mínimo, uma regra aí importante de valorização real do salário mínimo. Nós modulamos o crescimento do salário mínimo aos limites do arcabouço para, de fato, não gerar essa pressão aí nas despesas orçamentárias. A gente entende que temos ali um nível de despesas dependentes do salário mínimo que é alto e que precisamos modular esse crescimento. Isso foi feito. O próprio processo de revisão de gastos, ele está em curso, tenho ressaltado muito isso. O processo de revisão de gastos, ele é constante, ele deve ser constante. Então, do ponto de vista de medidas para frente, do ponto de vista das despesas, é basicamente continuar esse processo de revisão de gastos que foi iniciado nesse governo. Então, iniciamos esse processo de, incrementalmente, revisarmos alguns programas que têm um crescimento ali da despesa acelerado ao longo do tempo, E a gente entende que isso deve ser continuado. Não é assim como o presidente Geraldo Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou algumas semanas atrás. Fiscal, não existe bala de prata. É como cortar a unha, a gente tem que fazer sempre. Então, tem que estar frequentemente revisando o fiscal, até mesmo pela dinâmica populacional, pela dinâmica demográfica, que trazem pressões naturais ao crescimento das despesas. Então, basicamente, para frente, o que a gente pretende e deve continuar fazendo é esse processo incremental de revisão de despesas. É óbvio que existem discussões aí que o país, obviamente, vai ter que fazer daqui a algum tempo, principalmente por conta da da dinâmica demográfica, como lidar aí com as despesas, com o crescimento das despesas obrigatórias, com o arcabouço de benefícios sociais, que dependem muito dessa dinâmica demográfica, que é muito afetado por essa dinâmica demográfica, mas são discussões que não estão interditadas e que vão ser feitas no país ao longo do tempo, conforme esses fenômenos forem aí se aprofundando. Quase o que a senhora está dizendo é que em algum momento a gente vai precisar revisitar o tema da reforma da Previdência. Não só Previdência, gastos obrigatórios mesmo. Eu acho que isso é bem comum. A própria Previdência. A Previdência é uma política pública que, dada a dinâmica demográfica, a gente tem que revisitar de tempos em tempos. Sim. Secretária, a gente está amarrado aqui, eu sou sempre terrível com isso, a gente está amarrado numa grade de televisão e estamos chegando perto do fim da entrevista. Eu ia pedir para a senhora exercitar o seu poder de concisão, mas para a gente ainda abordar dois assuntos rapidamente, desenrola e PEC do BC. PEC de autonomia do BC, a gente deve ter alguma evolução na tramitação esta semana. Qual que é a posição da Secretaria de Política Econômica sobre essa PEC de autonomia orçamentária do Banco Central? Olha, a PEC do BC, eu acho que tem outros temas aqui que competem, inclusive, a outras secretarias, a Secretaria de Reformas Econômicas, mas do ponto de vista da SPE, a nossa principal preocupação é com o fiscal. Porque essa mudança que está sendo proposta em relação à autarquia,
a gente entende que ela tem um potencial de gerar um efeito de arrasto em relação às outras autarquias. Então, há aí um potencial de que outras, né, caso aprovado, de que outras autarquias demandem um modelo semelhante e, consequentemente, isso gera uma pressão fiscal relevante de médio a longo prazo. Então, a nossa posição do ponto de vista fiscal é que não é adequado. E só para a gente concluir, esses primeiros resultados do Desenrola 2.0, como a gente tem chamado, quais são, mas principalmente para os adimplentes, que foi dada essa sinalização pelo ministro Dario Durigan, pelo secretário Rogério Seron, o que o Ministério está preparando para os adimplentes, para que não fique essa sensação de que sempre quem está em atraso, sempre o inadimplente se sai melhor na história? Olha, podemos falar que o Desenrola é um sucesso, tá? Era uma medida muito necessária, tanto do ponto de vista econômico como social. Tem um diagnóstico de que a gente precisava lidar com esse crescimento acelerado do comprometimento da renda das famílias, principalmente por conta desse cenário extremamente restritivo de juros que vivemos no país nos últimos tempos, né, nesses últimos meses. E, consequentemente, você tinha ali uma pressão social, né, de fato, impactos sociais muito deletérios de deixar essa situação como estava. É um sucesso, a gente está com números bem relevantes aí, um número que já está provavelmente defasado, é de que 1 bilhão de dívidas de pessoas físicas já estão em renegociação, o que é um número muito bom. Queria destacar que o Ministério da Fazenda lançou uma calculadora para que a pessoa possa entrar no site, simular ali quanto que fica o seu desconto, como que fica a sua renegociação. Então, chamar mesmo a população para entrar no site, fazer essa simulação e procurar a instituição financeira que ela tem dívidas, para que ela possa avaliar se pode renegociar e renegociar suas dívidas. Temos também, no caso das empresas, uma medida super relevante e que também está tendo muito sucesso, que é, de fato, no caso das empresas, a gente está lidando com os adimplentes. Então, a gente está trazendo, de fato, possibilidades para que as empresas adimplentes, que estão aí sofrendo também com esse custo financeiro muito elevado, com esses juros elevados, que elas possam trazer um pouco as suas dívidas que elas tomam fora dos programas que são o Pronamp e o Procred, que são programas de crédito garantido, que elas possam pegar um pouco mais de crédito nesses programas e liquidar, saldar dívidas fora, que tem taxas de juros muito maiores. Nesses programas a gente tem taxa de juros, por exemplo, de 1,5 a 1,7, a depender se Procred ou Pronamp. São programas para microempreendedores, micro e pequenas empresas. Microempreendedores, micro e pequenas empresas. Então, a gente entende que o programa está um sucesso. E no caso da pessoa física, a gente entende que estamos estudando, né, bastante esse assunto, a gente entende que precisamos avançar um pouco para que a gente tenha aí, de fato, uma medida para adimplentes. Uma medida que a gente entende bastante relevante é conseguir prover crédito de boa qualidade. O que eu chamo de boa qualidade? Crédito garantido, com taxas de juros menores, com prazos maiores, para pessoas informais. Ou seja, hoje a gente tem um contingente enorme de pessoas informais que têm uma atividade até mesmo produtiva, né? E que não conseguem pegar crédito exatamente porque são informais, crédito, né, dentro de programas garantidos. E a nossa intenção é fazer com que essas pessoas possam trocar essa dívida mais cara por dívida mais barata, garantida. Então, esse é o nosso foco, é uma medida que ainda está em estudo, mas a gente entende que é importante olhar para essa parcela da população também. Secretária Débora Freire, nova secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Irajá, queria só concluir dizendo o seguinte, que a presença da secretária aqui rompe um tabu de 33 anos. É a primeira mulher em 33 anos de existência da SPE a assumir o cargo. Ótima notícia, tabu rompido, mas o certo de verdade é que quando a gente não tiver mais que fazer esse tipo de reparação, de nota de rodapé, que isso seja a mais óbvia normalidade. Secretária, muito obrigado aqui por sua presença no estúdio em Brasília. Devolvo aí para você, Irajá. É muito importantíssimo, Hitner, você fazer essa colocação. Gostaria também de parabenizar a secretária e agradecer pela presença aqui nessa entrevista tão importante. Eu tinha mais uma série de perguntas para fazer, mas como disse o Hitner, infelizmente, nosso tempo é curto. Secretária, muito obrigado. Eu que agradeço. Super prazer estar aqui com vocês e concordo com o Daniel. Precisamos, de fato, né, atuar para que isso não seja mais uma novidade. É isso. Agradeço também ao Hitner por conseguir consolidar esse bate-papo tão importante. Obrigado.